Que eu falo que às vezes é até o contrário, né? Você fala, ah, a Bíblia tem 5.000 cópias. Aí a pessoa pensa, nossa, então, tipo assim, 5.000, e aí você sabe qual é a verdade dessas 5.000? Mas não é. A questão é que a gente explicando como a Bíblia não foi, e ela é confiável, a partir de exemplos, né? Então você pode falar, como eu dei esse exemplo da redação. Se eu escrever uma redação e der para uma pessoa, essa uma pessoa pode adulterar, né? Ela pode escrever, pode tirar uma coisa, colocar. Só que se você der a minha redação para 5.000 pessoas copiarem, você vai ter que essas 5.000 cópias, você compara, 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 e você tem mais chance de chegar ao documento original, que é a minha redação. E a Bíblia é assim. Então, a Bíblia você pode explicar para eles dessa forma. Aí, você explicou para eles da confiabilidade do Novo Testamento, de tradução. E eu vou mandar para vocês, sabe? Muito bom. Até vou ver se eu posso mandar, na verdade, porque a apostila é do Teologia, né, que eu fiz do curso. Aí ele falou lá, não envie, mas eu vou enviar umas fotos, pelo menos, porque ele vai colocando lá o manuscrito do Nilo. O manuscrito tem, eles estão em vários museus, né? Vários manuscritos da Bíblia estão em diferentes museus, tanto em Inglaterra, tem um em Dublin, na Irlanda. Então a gente não tem, né, no físico, só que tem as fotos, documentos. E aí você pode estar mandando, porque a gente está falando o quê? Para a gente tirar essas barreiras, né? Barreiras que elas têm lá. E se a gente tirar essa dúvida, você vê que ele foi passo a passo. O muçulmano, que é o testemunho dele, você vai ver que ele não iria ver, ele não iria ouvir a Bíblia se ele não confiasse que a Bíblia é historicamente confiável. Então você vai ver que no caso dele foi passo a passo. Tem gente que você não vai precisar falar da história, não vai precisar falar como é confiável o documento do Novo Testamento, mas tem gente que vai precisar. Então, como ele foi do começo, e ele é bem investigativo, assim. Eu até tenho um amigo paquistanês que é muito investigativo. Vou até mandar esse vídeo para ele, vai que ele já faz a obra já só com vídeo. E aí, esse muçulmano, ele ouviu do Novo Testamento e aí ele começou a ler. Aí ele, João falou, o princípio era o verbo e o verbo se fez carne. E aí depois que ele ouviu João, ele, não, eu quero ouvir Jesus falando que ele é Deus. E o muçulmano, ele é ensinado desde criança a ter respeito por Jesus, a saber e ouvir o que Jesus falou. Então, se Jesus falou isso, se Jesus falar que antes de Abraão ele é, se Jesus fala, eu sou o que sou, se Jesus, quando Pedro falou para ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, o Senhor é filho de Deus. Então, e aí Jesus, ele confirma a afirmação de Pedro, que ele fala, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, que eu sou filho de Deus, mas quem te revelou isso foi o Pai. E sobre esta pedra, que pedra? Sobre a afirmação de Pedro, que Jesus é Senhor, eu firmarei a minha igreja. Ou seja, a igreja, por isso que o paquistanês falou, o muçulmano, mas tem tantos cristãos, tem tantas denominações, vocês são muito diferentes, mas o que nos une? Jesus Cristo é o Senhor. Então, se Jesus falou, essa é a pedra que edificarei a minha igreja, que Jesus é Senhor, Jesus é Deus, isso é um peso tão grande que quando a gente é confrontado, a gente entende essa verdade. Porque como a gente nasceu numa cultura, e a nossa cultura brasileira, graças a Deus, né, ela é uma cultura cristã em si, a gente ouve desde criança, Jesus é Deus. Só que quando a gente vai e é indagado por muçulmanos, por outras religiões, como você sabe que Jesus é Deus? A essa questão a gente não sabe como responder. Então, por isso que o muçulmano falou, cristão, esteja preparado com razões para dar razões à sua esperança. Porque esse muçulmano tinha passado por inúmeros cristãos. Aí ele falou, mas nenhum. Eu falava a primeira coisa, o cristão não sabia responder. Ele falava, mas como você sabe que a Bíblia não foi adulterada? Mas como você sabe que Jesus, ele falou em aramaico e está traduzido em grego? E era mó simples, né? Ué, você traduziu de um idioma para outro. Mas nem por isso você mudou a mensagem. E aí você pode dar com exemplos, né? Tipo o que eu falei, meu pai fala japonês para mim, eu falo o que ele falou, não mudei a mensagem, mas falo em português para vocês. Então não muda a questão de tradução, você fala dos escritos. E aí por isso que eles vão depois que você mostra é confiável o Novo Testamento. Então Jesus no Novo Testamento ele falou que ele é Deus. E aí ele teve aquele choque de fé. Aquele choque de fé, isso que é lindo no testemunho, porque ele vai falar sobre como que ele falou com Deus primeiro, aí ele olhou e ele, Jesus foi morto. Por quê? Porque ele afirmou ser Deus. Por isso que o mataram. E tanto que Jesus falou, né, na cruz, ele, Pai, perdoa eles que me crucificam. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Depois que eu entendi isso,
Jesus falou, por quê? Porque eles achavam que estavam crucificando um homem que na visão deles era louco, louco, né? Como assim? Esse homem fala que ele é Deus. Um homem, Jesus falou, Jesus chamaram ele de príncipe dos demônios. Quando Jesus fazia muito milagres, Jesus fazia porque ele falava: que é mais fácil? Eu falar, pega a tua cama e anda para o paralítico que não conseguia andar? Ou falar, os seus pecados estão perdoados? A gente não entende quando a gente lê porque a gente não tem a cultura judaica. Só que quando você fala, os seus pecados estão perdoados? Quem é que perdoa o pecado? Eu posso perdoar, vamos dizer, a Poliana fez algo contra mim. Aí eu falo, Poliana, eu te perdoo. Só que aí a Poliana fez contra mim, aí vai a Yurini. Ah, eu te perdoo, Poliana. Mas não foi contra ela. Tipo assim, é como um terceiro envolvido. Só que aí Jesus perdoava todos os pecados, por quê? Porque todo pecado, ele pode ser feito contra outra pessoa, mas primeiro, ele é feito contra Deus. Então, todos os pecados são feitos primeiro contra Deus. Então, quando Jesus falava para qualquer pessoa, a pessoa estava paralítica, a pessoa era cega, aí Jesus, do nada, nem falou com essa pessoa, mas Jesus falava: vai, minha filha, vai em paz, porque os seus pecados estão perdoados. Gente, quem fala isso não é qualquer pessoa. Quem fala isso, e só quem pode falar isso é Deus. Porque Jesus curava aquela pessoa e falava: minha filha, você está curada física? Física você pode até, que nem a gente fala, né? Deus, ele cura, cura, mas fisicamente você pode ter outras doenças. Só que agora, a alma, Jesus, ele curava fisicamente e ele falava com aquela alma. Ele falava, os seus pecados estão perdoados, não só com a alma e com o espírito. Então, ali é o próprio Deus. E é tão incrível, porque quando a gente abre a nossa mente e a gente entende, não é um homem que falava, mas era o próprio Deus andando entre nós, as pessoas encontravam com ele, e por isso que tem tanta passagem de milagre, e as pessoas encontrando com Jesus, mas é algo assim que não é uma pessoa comum. Aquela mulher que foi, e aí ela entrou naquela casa, Simão Pedro, estava todo mundo lá conversando e ninguém prestava atenção em Jesus, sendo que Jesus era convidado. Só que aí aquela mulher pecadora entrou e chorando, chorando, ela olhava, derramou aquele perfume caríssimo. E aí quando ela fez todo aquele negócio, aí você fica, nossa, eles ficaram, para que tudo isso? Mas quem, para que tudo isso? É Jesus, sabe? Eu vi, Jesus nasceu aqui, Jesus era de Nazaré. Quem é Jesus? Então, para eles era um homem. Então, quando as pessoas demonstravam adoração a Jesus, Jesus impediu? Não. Esse que é um peso muito grande, porque os muçulmanos falam: ah, mas Deus, mas Jesus nunca provou que ele é Deus. No Alcorão, tá escrito assim, tá escrito Jesus uma conversa. Jesus fala para Deus, Alá, né? Que eles falam, Alá. Aí Alá pergunta para Jesus, Jesus, você falou que você é Deus? Você tá deixando eles te adorarem? No Alcorão tá assim, tá escrito que Jesus fala, Alá, Deus, imagina, eu não tenho autoridade para deixarem me adorar. No Alcorão isso. E aí você vai ver na Bíblia tantas passagens que as pessoas elas iam até Jesus, aí elas olhavam, Jesus era curava e elas adoravam ele, mas adorava de adorar, não uma adoração, né, que nem a gente, que nem sempre mãe fala, né? Você gosta, você não adora. Você pode amar alguma coisa, mas você não adora. Porque aquele medo de adorar coisas, adorar pessoas, adorar relacionamentos, você não adora as coisas, você só adora um único Deus. Só que quando as pessoas iam para Jesus e o adoravam, era essa questão. Os judeus viam aquilo e eles olhavam e falavam: como assim essas pessoas estão adorando um homem? Então você vê que o peso do cristianismo é o quê? É a afirmação que Deus andou entre nós. Não era só um homem que andava aí, a gente difere assim, os ateus vão falar: ele foi um bom mestre. Aí você até pode falar para o ateu, né? Mas como você fala que ele é um bom mestre se ele mesmo alegou ser Deus? Se ele foi adorado, se ele é antes de Abraão, se ele fala que ele existiu antes, se ele fala de Moisés e ele fala que ele é acima de Moisés, se ele é Senhor do sábado, que é Senhor do sábado? Deus deu uma lei. Aí Jesus vai lá e ele fez as coisas, ele curou no sábado, e ele fala: mas eu sou o Senhor da lei. Tipo assim, vocês estão debaixo da lei, sabe? A lei é o quê? Deus deu para você. Como você vai me seguir? Eu sou Deus, eu sou perfeito, eu sou santo. Aí Deus deu para o povo a lei para que o seguissem. E aí você vê que o homem não conseguiu seguir a lei. Por isso que Gálatas, o muçulmano está até hoje, né? Como todas as religiões. Eu vou fazer para receber a bênção. Só que Gálatas está escrito assim: maldito é aquele que não cumpre todas as coisas dessa lei. Tipo assim, você tem a lei de Deus, mas se você quebrar um só mandamento, você é culpado de ter quebrado todos.
porque é a lei de Deus. Aí você pensa, nossa, mas é uma afronta, sabe? É uma afronta. Só que o peso da sua afronta não é medido pela gravidade do seu pecado. Por isso que quando a gente fala assim, não tem pecado maior, pecadinho, pecadão. Por quê? Porque não é necessariamente o peso do seu pecado, mas é a dignidade daquele contra quem você pecou. O que é isso? Vamos dizer assim, que eu faço alguma coisa, eu desrespeito, isso que é a questão, né? A gente falha o ser humano e Deus deu uma lei. Vamos dizer, eu desrespeito meu amigo. Aí eu desrespeito meu amigo e você vê que eu posso pedir perdão, né? Eu fiz um descaso com ele, eu peço perdão. Mas vamos dizer que agora eu desrespeito o presidente da República. Presidente da República do Brasil, desrespeito o presidente da República dos Estados Unidos. Você vê o quê? Que ele é uma autoridade maior. Então, se eu agir de qualquer maneira com uma autoridade, o peso do meu pecado, vamos dizer assim, seria comparado ao que eu fiz com meu amigo, seria maior com o presidente, né? Porque ele tá lá, autoridade muito maior. Tipo, como eu estou desrespeitando. Só que é aí que a gente vê que a gente peca, mas a gente não peca contra, nossa, aquele que não é, mas a gente peca contra o Deus que sempre nos amou. Aquele Deus que é tão grande e tão poderoso que quando a gente peca, a afronta é muito maior. Então a gente, o peso do nosso pecado é por causa da dignidade daquele contra quem pecamos, porque ele é muito maior, maior que o presidente, maior do que todas as coisas. Então, por isso que quando a gente passou nas reuniões sobre o julgamento de Deus, e o julgamento de Deus, a gente falou, né? Ele é tão justo, a santidade, essa é a questão. O amor de Deus, a ira de Deus, a santidade, a ira de Deus é tão perfeita quanto o amor de Deus. Aí você fala, nossa, mas onde que tá? Ira de Deus, ira não é pecado? E você vai ver o Antigo Testamento, Deus falando que ele se ira contra o pecado, porque se ele não se irasse, aí exemplos, né? Uma filha violentada, você acha que o pai, ele vai o quê? Contra o pecador, vai ficar irado. Então você tem que, Deus, ele se ira contra o pecado, contra o pecador, porque ele agiu. E aí você pode até ver julgamento de Deus na terra. Abriu um negócio aqui. O julgamento de Deus na terra. Noé. A cidade de Noé, Deus viu de tal maneira como aquela cidade se corrompia, que Deus, ele levou o julgamento. Só que ele prometeu que ele não ia fazer de novo, dando um arco-íris. Você vê outras passagens, julgamento de Sodoma e Gomorra. Quando o Ló estava lá, aí Deus tirou Ló de lá e derramou fogo e enxofre naquela cidade. Ou seja, gente, todos nós, toda a raça humana, estava debaixo do julgamento de Deus, porque Deus ele se ira contra o pecado. Então você vê que na parte que Jesus, tanto ele começou a pregar as boas notícias, essa que é a questão, a porta está aberta, né? Porque você vai ver assim, Jesus ele foi ler Isaías, e eu até mandei para a Ítala, que a Ítala escreveu a carta dela e colocou muito de Isaías. Jesus, ele vai ler na sinagoga, como se fosse a igreja hoje. Jesus abriu lá o livro e ele leu Isaías. Aí ele fala: "Ah, e eu fui chamado para proclamar as bem-aventuranças ao pobre, as bem-aventuranças ao perdido". E você, vou até mandar depois, vocês leem que Jesus ele estava falando de Isaías, mas o que Isaías falou dele. Ou seja, Jesus ele veio para curar. Jesus ele veio para tirar os nossos pecados. Então, vários profetas, a gente colocou na nossa reunião que todos os profetas vão apontando sobre Jesus, né? Então, de uma forma, a gente consegue pegar no Antigo Testamento, porque o muçulmano crê nos profetas, e apontar para Jesus. Mas aí você vê que quando Jesus foi ler essa passagem principalmente, aí ele falou assim, aí ele para de ler. Por quê? Tem Isaías, depois eu vou pegar o versículo que fala que eu fui chamado para pregar a boa notícia aos povos da salvação, e ele para naquele e anunciar o ano do Senhor. O que é o ano do Senhor, o dia do Senhor? Que é a ira vindoura. A gente está na graça. Vai ter o tempo em que todos serão julgados. Mas o julgamento de Deus é essa questão. Ou você é medido pela lei, que eu cumpri, eu sou justo, mas você não é. Então, ou você crê em Cristo, que Cristo, o Deus, ele é Senhor e se fez carne e morreu pelos nossos pecados, ou você é julgado pela sua própria justiça. Então, aí Jesus, ele parou de ler o versículo de Isaías, que a parte do prosseguimento do versículo era sobre o julgamento de Deus. Então a gente está na parte da graça. E aí vocês vão ver no testemunho dele que ele fala assim, quando ele pediu a Deus e aquela dúvida, né? Não dúvida, mas o Espírito Santo já no coração dele.
E aquele desespero também, né? Porque significa muito. A gente, como eu tenho uma cultura cristã, a gente fala, eu creio em Jesus, não tem nenhum problema. Mas vai o muçulmano falar que crê em Jesus. É destruir a vida social própria, da família, herança, honra, destruir. E tanto que tem no Corão, aí ele vai falando, né? Como ele sempre nasceu no Corão, tem uma lei, tem uma passagem do Corão, e ele até fala: se você crê que Cristo é Deus, você vai para o inferno. E tá lá no Corão. Então, tem a parte, e se aquele que se converteu, que era muçulmano, e ele deixa de ser muçulmano, ele está em posicionamento a ser julgado e morto. Ou seja, além da questão social, ele também tinha risco de perder a sua vida. Mesmo que ele já estava nos Estados Unidos, né, tem aquela herança, mas para ele, mesmo que ele tinha evidências, por isso que a gente, ao invés de compartilhar para o muçulmano, a gente tem que orar muito, orar, porque o Espírito Santo vai falar no coração dele, mas é algo que vai ter que ser tão do Espírito Santo falando, confrontando o coração, que o Espírito Santo vai agir da forma que ele vai querer para alcançar aquela pessoa. Então, aquele amigo cristão foi falando, falando, falando. E aí, ele falou assim: Deus, eu ouvi meu amigo, mas eu, é como eu ter que deixar tudo por ti, por Jesus. E aí, teve duas coisas eu quero focar aqui, que é como Deus falou com ele, né? Primeiro foi na palavra, e sempre foi na palavra, mas ele também usou, e Deus usou sonhos, né, com esse aqui, que é o Nabi, Nahib, o nome dele, muçulmano. Aí a primeira coisa que eu vou falar do sonho e depois eu vou falar da palavra. Aí o sonho foi esse, né, que ele falou que, vocês vão ver na tradução, tinha uma porta e ele estava bem estreito, porque a porta cobria aqui, aqui em cima cobria do lado. E nessa porta ele viu uma sala, uma grande, enorme sala, um banquete enorme, e estava todo mundo sentado, só que não tinha começado. Eles estavam esperando. Aí eles, esperando o quê? Alguém entrar, que era aquele que é o host, né? O que é o principal da casa. Então, é Deus. Eles estavam esperando o próprio Deus, Jesus, o Cordeiro, para começar. E aí ele estava na porta, mas ele queria entrar. E aí ele olhou pro amigo dele, cristão, David. Aí ele, David, mas eu quero entrar. E aí o David falava assim, mas você não confessou. Você ainda tá, mas você não consegue passar pela porta. Você não confessou. E aí ele teve esse sonho, né, vocês vão ver que ele foi lá, ele, David, o que quer dizer isso? Eu tive esse sonho? Aí ele, nossa, mas é claro, tá na palavra. Aí ele, que palavra? Ele é a Bíblia, porque eles não leem a Bíblia. Então, quando a gente, né, o Novo Testamento, aí ele, lê essa parte. Aí ele abriu na Bíblia e tá lá, eu sou a porta. E ele, e a porta é estreita, que era uma parábola, Jesus contou. Jesus falou, imagina que tem um grande casamento, uma grande festa, um banquete. Aí, para esse banquete, convida uns, convida outros, convida, e ele vai convidando. Só que as pessoas, elas não vão. E aí ele vai falando também que o banquete era uma porta, como se tem que passar pela porta. Mas a porta para o reino dos céus, e ele sabia que aquela porta era para entrar no paraíso, no reino dos céus. Aí ele viu que aquela porta era estreita. Aí Jesus falou: naquele dia, muitos vão tentar passar e eles não vão conseguir. Por quê? Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então é um peso muito grande que ele falou: nossa, Jesus, ele afirmou que ele é a porta. E quando ele teve aquele sonho que ele não conseguia entrar, era justamente porque depende daqui na terra você ouvir o evangelho e confessar. Então ele fala: crê, o que que une os cristãos? Crê e confessa com a sua boca três coisas. O que que você tem que confessar? Por isso que é a questão, o que que afirma ser um cristão? Você confessa que Jesus é Senhor, e Jesus é Senhor, isso que eu falei, é um peso muito grande. Que nem eu falei, a menina da Índia, ela falou que Jesus é Senhor, sendo que eu só ouvi indiano falando que Shiva é Senhor, só que não é diferente daqui do Brasil. Por quê? Porque até pode falar falsamente com os lábios que Jesus é Senhor, mas adoram outras coisas. Adoram ídolos, adoram relacionamentos, adoram pessoas, adoram famosos. E a pessoa até pode falar, Jesus é Senhor, mas ela não crê. Ou seja, você crê com o seu coração. Então começa a obra dentro de nós. Crer com o coração. Mas aí, quando você crê, você confessa. Porque você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor. A segunda coisa, que ele morreu. E a terceira coisa, que ele ressuscitou dos mortos. Então você vai ver que a base que ele tinha, toda aquela. No islamismo, foi aos poucos, ele foi com o coração para ouvir o evangelho, depois que ele viu o Novo Testamento. Mas quando ele viu
várias passagens que Jesus falando, eu sou a porta, quem não passar por mim não vai a Deus, quem não passar por mim não entra no reino dos céus. Então, por isso que Jesus falou, ide pregar, e até você vai ver que no testemunho é muito bom, ele fala, aí ele foi confessar, ele falou para a mãe e para o pai dele, né? Mãe e pai eram filhos de missionários, missionários cristãos? Não, missionários muçulmanos, porque os muçulmanos eles têm hoje e sempre teve esse coração, né, de converter. Então, o muçulmano, se você vai lá, e eu falo para vocês, tem maioria não, na verdade, aqui, né, no islamismo, porque como no caso eu que busquei os povos, a maioria não é missionário para outra religião. Mas como eu falo com bastante muçulmano, tem muitos que falam, aí fala para mim, crê, mas você tem que crer em Maomé, você tem que falar, aí eles, mas eles não fazem a força, né? Que eles fazem assim, não, a gente não tem essa, que a gente não converte a força, porque o islamismo tem várias vertentes, né? Então tem uns que levam para um lado assim mais rígido, outros não levam, mas em geral o muçulmano ele vai querer que você creia e que se converta ao islamismo. Então, essa questão de que tem várias e várias religiões, só que o homem que as fez não é a palavra do próprio Deus se revelar. Porque uma coisa é você, tem muitas pessoas, né? Eu creio que todas as religiões vão a Deus. Então você não crê no cristianismo, porque Jesus falou: "Eu sou a porta". Então, se não entrar por mim, não há ninguém que entre no reino dos céus. A gente tem até foi nesses últimos tempos, a Igreja Católica falou, né, colocou lá um decreto, o Papa lá, não, a gente tem aqui católico, mas todas as religiões podem chegar a Deus. E esse é o que o nosso mundo quer hoje, né? Então, de um lado, a gente tem o islamismo, que de uma forma eles são mais tradicionais, então você vai falar com eles, eles vão ter Maomé, aquilo no coração deles eles, se a gente fala que Jesus é Senhor, morreu e ressuscitou dos mortos, o islamismo, o muçulmano fala, Deus, não há único Deus, senão Alá, que eles falam assim, Alá não tem filhos. Que é isso? Jesus é filho de Deus? Não, Alá não tem filhos. E aí você vê que a gente não entende na nossa mente, mas é três pessoas e um único Deus. E aí eles falam, Alá não tem filhos e Maomé é o seu profeta. Então eles falam essas duas coisas. E aí você tem que, essa base de estrutura deles, se você falar para eles, então começa a ver também qual que é a medida do islamismo, a medida de regra de fé. Porque quem escreveu o Alcorão, ele próprio, se a gente tem 5.000 cópias testemunhando da Bíblia, a prova do Alcorão é uma pessoa que escreveu lá, e ainda tá lá escrito, registrado, que ainda tirou muitas partes, que ele falou, não, é impossível que tal coisa possa ser passada, né? Porque é, é incabível algumas coisas que foram escritas. Então você vai ver que não tem esse peso. Mas aí a gente vai falar para o mundo muçulmano, então a gente entende que às vezes é aos poucos e muito também de eles ouvirem e verem que a gente ama de coração, que a gente não está falando isso porque a gente simplesmente quer um número, né? Que, não, eu vou converter porque aí você vai virar cristão e eu quero que o mundo vire cristão. Não, é exatamente que aquela alma, quando esse muçulmano se converteu, ele falou assim: meu mundo caiu, meu mundo era novo. Por quê? Porque ele viu uma pessoa na rua, aí ele falou, e eu ia ver uma pessoa na rua e ela ia passar. Mas quando ele viu, aí ele falou, aquela pessoa é uma pessoa pela qual Deus, ele acha que vale a pena morrer por ela. Tipo assim, a gente, mesmo que a gente seja ínfimo, comparado à grandeza de Deus, a gente vê que Deus, ele olhou para nós e ele não achou, vamos dizer, caro, se bem que era muito caro, né? Não que ele achou caro, mas o preço que ele deu por nós foi o preço do filho mais puro, do filho mais amado, do mais santo, que é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Então você vê que a Bíblia ela tem o começo, meio e fim, o começo de ter o plano da salvação, de passar por Abraão, de passar por Moisés, Davi, que todos falaram sobre aquele que viria da semente da mulher. Davi veio, Jesus chegou, Jesus começou para os judeus. Aí depois que os judeus o rejeitaram, mataram, crucificaram Jesus porque ele afirmava ser Deus, aí começa o quê? Aqueles discípulos que andaram com Jesus, escrever, escrever. E aí nas suas escritas eles começaram a passar. E as igrejas, o que que é a igreja? Começaram a primeira vez, somos seguidores de Jesus, seguidores de Jesus. E aí teve muita essa questão de que eles começaram a se juntar. E era muito novo.
Então, a igreja primitiva, mesmo que ela, né, era nova, era alguma coisa que as próprias pessoas, e aí você vai ver, a gente ouviu o vídeo na semana passada, que a cultura oriental é muito de falar. Falar o quê? Coisas que a gente não gosta de falar no Brasil, né? Então, quando às vezes a pessoa fala, não falo de política e não falo de religião. No Oriente, é o que as pessoas mais falam. Por quê? Porque é comum. Elas falam, nossa, eu quero saber o que você mais gosta, eu quero saber o que te dá sentido de vida. A gente não tem essa ali, não que a gente tem liberdade, só que a gente não tem essa abordagem assim às vezes com os nossos amigos, né? Então, por isso que você vê que no Oriente cresceu muito, né? Que as pessoas comuns e por isso que a gente tem que ter esse coração de evangelista, que as pessoas comuns do seu dia a dia, ele era comerciante, só que ele ouviu Jesus, aí ele falava, você tá comprando de mim, mas você ouviu aquele Nazareno? Aquele que veio de Nazaré? Jesus o Cristo? Falaram que esse, que dizia ser Deus, foi crucificado, mas sabe mais. Falaram que 500 pessoas viram aquele Nazareno andando de novo, Jesus. Ele é Jesus, você ouviu falar disso? É exatamente isso que cresceu. Gente, não tinha internet, não tinha WhatsApp. A gente aqui, ó, eu enviei, eu até coloquei, mandei para vocês 210 mensagens de uma vez. Depois saí pelejando aqui para responder. Mas 210 mensagens de uma vez. E eu coloquei só assim, né? Falei, era Dia das Mulheres. Aí eu, enviei para alguma mulher querida, né? Não sabia se era homem, ou se era mulher, porque eu enviei para uma lista. E era a da Maria Madalena encontrando Jesus. Ela, com toda a culpa, encontrou Jesus e foi curada, e Jesus perdoou seus pecados. Era um filme, aí eu coloquei a mensagem. Maria Madalena encontrou Jesus, e quando ela encontrou, ela viu que aquele que estava diante dela perdoou seus pecados, porque toda a humanidade estava debaixo da ira de Deus, mas Jesus lavou nossos pecados. Coloquei só essa frase, né? Porque o povo do WhatsApp às vezes fala um textão, aí eu coloquei, só se mandar por documento. Documento é a pessoa, né, ela lê, uma carta, ela lê. Só que eu mandei bem rápido, e você vê que naquela época não tinha WhatsApp. Era o quê? Era as pessoas, era o padeiro. Aí lá, o Paulo, gente, ele fazia tendas, e ele falava assim, eu não recolho dinheiro das igrejas, não porque eu não podia, porque Paulo podia recolher dinheiro das igrejas, porque ele falava, o trabalhador é digno do seu pão, e eu estive trabalhando com vocês. Paulo podia receber ajuda financeira da igreja, mas ele falou, para que não tenham nada a falar contra mim, por quê? Porque naquela época, até hoje, né? Hoje também é assim, tinha muitos que vendiam a fé, né? Até hoje, vendia a fé. Então, Paulo não queria que essas pessoas falassem alguma coisa, ele não queria que não tivesse nada para falar contra ele. Então, Paulo, ele vendia tendas e ele começou aí você vê que Jesus veio para os judeus, morreu por todo mundo. Tanto que você vê que Jesus falou para uma mulher que não era judia, a mulher, Jesus, filho de Davi, ela corria, tem compaixão de mim. Aí Jesus falou para ela, mas mulher, não é digno que o pão, eu dei o pão para o quê? Os cachorrinhos. E aí você vê, você fala, Jesus falou isso, meu Deus. Mas é porque a gente não entende o entendimento. Naquela época, os judeus, eles tinham a palavra de Deus. Eram eles que vieram com a lei. E aí Jesus, quando ele vem, era chamado o quê? O samaritano era chamado de como cão, cachorrinho, né? Era chamado de cão, na verdade, né? Jesus ainda foi no diminutivo para tratar ela com carinho. Mas era no sentido que eles viam que aquele povo, ele não era o povo, não era judeu que recebeu a lei. Então Jesus falou para ela, não é digna ainda, não chegou. E aí aquela mulher continuou clamando, ela, Jesus, por favor, é minha filha. Jesus, e a filha dela, né, acho que estava endemoniada. Aí Jesus falou para ela, mas agora vem, ainda é, né? E aí ele falou para a mulher samaritana, é isso? Só que para aquela mulher ele falou, tipo assim, espera mais um pouco nesse sentido, mas ele a curou. E ele falou, e aquela menina foi liberta. Mas Jesus, ele teve a passagem que ele deu a entender para ela, ainda não é a hora. Não é a hora por quê? Porque eu vim para os judeus. Eu vim para as ovelhas de Israel, mas eles não me receberam. E eu morri, e eles o crucificaram, e aí que está a revelação que sempre existiu, que Abraão, quem é Abraão? Jesus veio da descendência de Abraão, mas em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. Então a gente tem uma linha do tempo. Jesus chegou, só que quando Jesus morreu, agora é para todos. A graça de Deus ela foi revelada para todos. E essa é a questão. Eu falava, Jesus, mas como é? Então, antes de Jesus, como as pessoas eram salvas? Na palavra está escrito que Abraão foi salvo pelo quê? Hebreus 11. Abraão foi salvo pela fé, não foi pelas obras.
O judeu que antes tinha lei, mesmo que ele tinha lei, foi salvo pela fé. Não, e é isso que torna a palavra graça, porque nenhum homem, ele é justo para ser salvo por cumprir a lei. Então vem a graça de Deus. E a parte também da própria salvação, né? Depois eu vou entrar nessa parte. Mas aí quando Jesus ele vem, aí Paulo começou a falar os discípulos, a igreja, como que tem os escritos hoje, né? Os discípulos escreveram, que são poucos, gente, é assim. Mateus, Lucas, João, discípulos de Jesus escreveram. Quem mais escreveu? Paulo, né? Que Paulo, praticamente todas as cartas, muitas cartas, foi Paulo. Escreveu também o outro discípulo, né? Que eu falei, Mateus, João, Marcos, Lucas, ele andava com Jesus, mas não era discípulo. Teve outro que escreveu também, não sei se era Tiago, acho que é o nome dele. E Tiago em inglês é James. Nossa. Aí ele escreveu, e você tem que o quê? Qual é o peso? Como você sabe que livro? Porque a igreja, ela recebeu aquelas cartas e Paulo, ele reconhecia, tipo Lucas, tanto Pedro era discípulo, né? Pedro a gente conhece bastante. Pedro, ele falava assim, e Paulo que escreveu, e aí ele dava confirmação na carta que Paulo, na mesma época, estava escrevendo, que Pedro confirmando que Paulo estava adicionando escritura ao cânon. Cânon é a palavra de Deus. A gente tem até Gênesis, Levítico, nananana, até Malaquias, certo? Tá fechado. Isso aqui ninguém alterou, não foi colocado mais livros até Malaquias. Aí você vai ver que esses livros, né, foram preservados, também tem, se vocês quiserem lá, os manuscritos, foi preservado. E aí, Novo Testamento, começaram a escrever. Mas como você sabe quem é que é a palavra, o que não é? Porque vocês vão ver, na realidade, tinha mais de 400 evangelhos. Tipo assim, além de Marcos, Lucas e João, teve fulano de tal, José, o Nicodemos, veio o manuscrito falando que é a palavra de Deus. É tipo como se a igreja recebesse um monte de coisa falando, nananã, essa é a palavra de Deus. E não era. Então, como é que a igreja? Não é que a igreja escolheu, mas é que a igreja recebeu aquilo que já tinha o peso de autoridade. Quem é que tinha o peso de autoridade? Os discípulos andaram com Jesus, escreveram e falaram. Esse aqui, Pedro escreveu. E isso, e escreveu. E outro requisito que eles, né, que a igreja recebeu tem que ter coerência. Né? Então, se um falou uma coisa, o outro falou outra coisa, eles recebiam as coisas e eles viam que a palavra de Deus, ela fala e ela não se contradiz. Então, eles estavam recebendo. Não é que a igreja escolheu, porque, principalmente eu falo isso, né? Como que a gente, falando, a igreja católica fala, vocês estão falando que a gente não é, tipo assim, a igreja católica tem o peso da Bíblia, e não é. Porque Deus, ele deu a Bíblia. E não tem outra coisa que acrescente na palavra. Então, até hoje, o Papa, ele fala, né? O Papa fala que o que ele falar é o que Deus está falando. Tipo assim, Deus falou, é lei. Eu estou falando agora, é lei. Só que a Bíblia, Apocalipse fala, e não há quem escreva mais nada nesse livro, porque ele já foi terminado. Apocalipse fala, não há quem coloque nem acrescente um tio. Quem está acrescentando? Os muçulmanos estão acrescentando, Maomé veio, acrescentou, e a palavra, não há quem acrescente, não há quem retire. E aí, o Papa em si, hoje, até hoje, fala, né? A gente que escolheu os livros da Bíblia, porque a Igreja Católica nem na época existia, né? Não existia Igreja Católica, porque católico significa universal, significa isso. A Igreja, todo mundo, em todo mundo. Só que aí, depois, só que a Igreja Católica assumiu a condição de papal. Papal que aquele homem no Império Romano começou a ter um destaque e um domínio, né? Domínio religioso, domínio político. Então, começou a Igreja Católica como uma instituição religiosa. Só que antes era igreja, pessoas. Nunca foi. A igreja sempre foi pessoas. Pessoas que receberam. Então, essas pessoas que receberam, não foi o homem que escolheu. Eles não se reuniram, vamos um dia à noite, vamos marcar, domingo que vem a gente vai sentar e vamos escolher que esse é da Bíblia, esse não é, esse não é. Não. A igreja já recebeu aqueles escritos e eles já tinham um peso de autoridade, porque Pedro falava, e Paulo está falando isso, e ele já falava que, no sentido de que Paulo já estava falando a escritura. Então, Paulo estava falando, escrevendo cartas, olha que lindo, né? A gente também enviando cartas, e Paulo ganhava o povo e ele enviava carta para os coríntios, e ele foi lá em Corinto. Paulo foi em Éfeso. Gente, Éfeso foi tão difícil para Paulo, foi a época
mais difícil. Éfeso e Coríntios foi a época mais difícil da vida de Paulo, que Atos que conta, né? Atos, Paulo foi para Éfeso, aí tinha um grande museu, aquele estádio de Artemis, era uma deusa. E aí eles confrontavam Paulo, e aí começava uma multidão a clamar: ó Artemis, deusa dos Éfesos. E aí eles clamavam por quê? Porque Paulo começou a pregar o evangelho e eles ficaram furiosos. Por quê? Por causa de dinheiro. Ele começou a falar: Jesus é Deus, não tem estátua. Para quê? Não precisa. Né? Ele não foi assim, ele foi pregar o evangelho, ele não pregou que nem eu falei antes, né? Ai, quando eu era criança, eu queria ir lá e eu falava, eu vou para o Japão e eu vou falar, se muda. Não, a gente não vai lá e ataca assim, sabe, para confrontar. Mas Paulo pregou o evangelho que as pessoas ouviram a elas. Para que eu vou comprar uma estátua feita por mão de homens, se eu tenho Deus de toda a terra que me fez? Então eu tô adorando um Deus que eu fiz com a minha mão? Aí pararam de comprar. Então, Paulo, ele sofreu em Éfeso porque foi uma perseguição gigante. Aí Paulo escrevia para os Éfesos, aí ele escrevia: Aí eles, Éfesos. E aí Pedro ia lá e confirmava o que Paulo escreveu. E aí você vê que João também confirmava o que Pedro escreveu. Então, um confirmava o outro e eles falavam: o que Paulo escreveu é escritura, o que Pedro escreveu é escritura. Ou seja, é o Espírito Santo, e essa que é a questão. Ele agiu de tal forma na humanidade, e a gente tem o Espírito Santo como pessoa, porque a gente vai falar do Espírito Santo depois numa reunião, mas é como Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, qual é o principal papel que ele teve? Jesus morreu na cruz. Ele teve um papel primordial, mas o Espírito Santo também. Qual o papel do Espírito Santo? A Bíblia. Gente, o Espírito Santo, ele que guiou, ele que inspirou. O Espírito Santo pegou aqueles homens que não era nada, e ele pegou esses homens e falava. Não que ele falava em voz audível, mas sabe quando o Espírito Santo ele nos usa? E nos usa assim que a gente fica, meu Deus, nem era eu, parecia, sabe? Tipo, que eu só fui algo, um vaso. E é exatamente isso, o Espírito Santo, ele capacitou esses homens e inspirou eles a escrever. Então, a gente tem a revelação da palavra. Jesus, aí essa questão, Jesus, ele foi para os céus, a igreja foi firmada, porque Jesus enviou o Espírito Santo Consolador. Você vê que é tão triste, porque o muçulmano, até isso ele corrompeu. Porque o muçulmano, ele fala assim, e o muçulmano falou para mim, vou até acabar. O muçulmano falou assim: você sabia que Jesus falou do Maomé? Aí eu, oxe, Jesus falou, mas foi onde que ele falou do Maomé? Aí ele falou: eu vou para o meu pai, mas eu vou enviar. Oh, aí ele fala a palavra, né? Aí essa palavra em grego tem aquela ideia de consolador, de envio e mensageiro. Aí eles, é Maomé, é Maomé. Aí eu, não, é o Espírito Santo. Então você vê que até isso eles querem converter as pessoas, né? E muito não tem esse sentido, mas de corromper a verdade. Então, quando a gente está com as razões da nossa fé, a gente consegue compartilhar e nada nos tira dessa base. Então, assim, a gente vai falar com muitas pessoas e elas vão falar, vão querer saber, mas a gente nunca vai sair, porque aquele que nos chamou, ele vai conosco até o fim. Então, tipo, de fé em fé, de graça em graça, de conhecimento em conhecimento, e a gente tem toda a revelação de Deus, do começo ao fim da história, até Apocalipse, quando todos os povos, e aí fala, naquele dia cantarão em uma só voz, que ele é santo, santo e santo. Então, todas as línguas, e a gente vai enviar essas cartas para muitas línguas e muitos povos. Vou até depois enviar